Seção 3ª. Da Administração Pública Estadual. Artigo 13. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 14. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvada a nomeação para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 1º. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Parágrafo 2º. Qualquer agente político ou público, cujas contas tenham sido desaprovadas, com imputação de responsabilidade financeira, pelos tribunais de contas do Estado e dos municípios, ficará impedido, nos prazos e condições disciplinados em lei específica, de tomar posse em cargo em comissão ou função de confiança da administração pública direta e indireta, do Estado e dos municípios. Parágrafo 3º. Entre os requisitos para ocupação de cargos públicos efetivos ou comissionados constarão, necessariamente, além daqueles específicos de cada cargo. Inciso 1º. Certidões criminais negativas emitidas pelas Justiças Comum e Federal. Inciso 2º. Cumprimentos das obrigações eleitorais. Inciso 3º. Cumprimento das obrigações militares, no caso dos homens. Inciso 4º. Que não tenha perdido o cargo eletivo o governador e o vice-governador do Estado e o prefeito e o vice-prefeito, por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Município, nos últimos 088 anos. Inciso 5º. Que não tenha contra si representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político nos últimos 088 anos. Inciso 6º. Que não tenha contra si decisão condenatória transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 088 anos, após o cumprimento da pena pelos crimes. Alínea A. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Alínea B. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. Alínea C. Contra o meio ambiente e a saúde pública. Alínea D. Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Alínea E. De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício da função pública. Alínea F. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Alínea G. De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. Alínea H. De redução à condição análoga à de escravo. Alínea I. Contra a vida e a dignidade sexual, Alínea J. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Inciso 7º. Que não tenha contra si decretação da suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 088 anos, após o cumprimento da pena. Inciso 8º. Que não tenha sido excluído do exercício da profissão,
por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 088 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. Inciso 9. Que não tenha sido demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 088 anos, contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Inciso 8. No caso de magistrado e de membro do Ministério Público, que não tenha sido aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória, que não tenha perdido o cargo por sentença ou que não tenha pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 088 anos. Parágrafo 3º. Acrescido ao artigo 14 pela Emenda à Constituição Estadual nº 17, de 28 de junho de 2013. Artigo 15. No âmbito do Poder Executivo Estadual, para provimento das vagas de cargo para o qual seja exigido nível escolar superior, poderão habilitar-se candidatos com formação acadêmica em qualquer curso de terceiro grau, reconhecido pelo Ministério da Educação, ressalvados os privativos de área profissional específica. Artigo 16. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Artigo 17. Lei complementar estabelecerá critérios a serem observados pelo Poder Executivo para a criação e estruturação de secretarias, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Artigo 18. Alienação, a qualquer título, de bens imóveis do Estado, e de suas entidades que não explorem atividades econômicas lucrativas, excetuadas as terras devolutas, inclusive as discriminadas e arrecadadas, dependerá de autorização prévia da Assembleia Legislativa e será precedida de licitação pública, dispensada esta quando o adquirente for pessoa jurídica de direito público interno, ou entidade de sua administração indireta e subsidiária. Artigo 19. A aquisição e a alienação de bens móveis dependem de avaliação prévia e licitação, dispensada esta, na forma da lei, nos casos de doação, permuta ou venda de ações. Artigo 20. Somente o governador do Estado terá residência oficial, custeada pelo poder público. Artigo 21. Fica vedada, no território do Estado, a utilização de nome, sobrenome ou cognome de pessoas vivas, nacionais ou estrangeiras, para denominar as cidades, localidades, artérias, logradouros, prédios e equipamentos públicos de qualquer natureza. Artigo 22. Os atos administrativos são públicos, salvo quando o interesse da administração exigir sigilo, declarado em lei. Parágrafo 1º. É obrigatória a publicação dos atos administrativos, no órgão oficial, para que produzam seus efeitos regulares. Parágrafo 2º. A lei poderá estabelecer obrigatoriedade de notificação ou intimação pessoal do interessado, para determinados atos administrativos. Parágrafo 3º. É obrigatória a divulgação de todos os planos, programas e projetos da administração pública. Artigo 23. A lei fixará prazos para a prática de atos administrativos e especificará recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e formas de procedimento. Artigo 24. Incumbe ao Estado, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, a prestação de serviço público. Parágrafo 1º. A lei regulará o regime de concessão ou permissão, com vistas à plena satisfação dos usuários, sempre através de licitação, obedecendo aos seguintes princípios. Inciso 1º. Obrigação de manter serviço adequado. Inciso 2º. Fixação de tarifas que permitam o melhoramento e expansão dos serviços e assegurem o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
Inciso 3º. Fiscalização permanente dos serviços prestados e revisão periódica de tarifas. Inciso 4º. Intervenção imediata na empresa, quando devidamente comprovada a má prestação do serviço. Parágrafo 2º. Os bens resultantes de contrato de permissão ou concessão reverterão obrigatoriamente ao patrimônio do órgão concedente, ao fim do contrato. Artigo 25. A prestação de serviços públicos observará o disposto na Constituição Federal e legislação pertinente. Parágrafo 1º a parágrafo 3º. Revogados. Artigo 26. Observadas as normas gerais estabelecidas pela União, lei estadual disciplinará o procedimento de licitação, requisito obrigatório para a contratação de obra, serviço, compra e alienação. Parágrafo 1º. Nas licitações realizadas pelas administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais do Estado e dos municípios, e pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, observar-se-á, o que dispõe o artigo 22, inciso 27, da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades da administração do Estado, contratadores de obras e serviços, disporão de quadros de custos referenciais para processo de licitação pública, devendo a lei regular os procedimentos necessários a este fim, bem como prazos e mecanismos de acompanhamento e atualização permanentes. Parágrafo 3º. A execução de obras públicas será precedida do respectivo projeto básico, sob pena de suspensão da despesa ou de invalidade de sua contratação, ressalvadas as situações previstas em lei. Artigo 27. A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas, feita pelos órgãos públicos, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Artigo 28. É facultado ao Estado e ao município abrir licitação para a construção de obra pública, às expensas de empresa privada, que poderá explorá-la, por prazo determinado e sob fiscalização do poder público,